O ídolo gigante Cássio pode deixar o Corinthians ainda na janela de transferência do meio do ano para ir para o Cruzeiro. Mas eu já quero falar aqui o seguinte, né? O Cássio, para mim, ele é o maior ídolo da história do Corinthians, né? Eu sei que tem Sócrates, Marcelinho Carioca, né? São todos ídolos também, mas eu vivi a era Cássio. Eu vi o primeiro jogo dele, eu vi a trajetória dele, então eu não vi Sócrates, né? Não consegui ver Sócrates, não vi Marcelinho Carioca, mas eu sei da importância deles da história no clube, sei da história deles e tudo mais, mas como eu tô falando aqui, eu não vi, né? O Cássio sim, eu vi. E eu acompanhei aquela trajetória, eu lembro de cada detalhe, aonde eu tava em cada defesa importante ali que ele fez, né? Principalmente em 2012, eu tenho isso muito vivo na minha memória. Então, sim, eu tenho o Cássio como o meu maior ídolo da história do clube, como o jogador que eu mais admiro e tudo mais, né? Como torcedora. E aqui eu quero pontuar, falar sobre tudo isso que está acontecendo, né? Deixar minha opinião, obviamente. Mas claro que tem algumas ponderações aqui que eu gostaria de falar. Primeiro, eu, Thaís, como torcedora, tá? Como torcedora, e o cenário que eu gostaria que fosse de um Cássio e Corinthians chegando ao fim, né? Qual que seria o cenário ideal na minha cabeça, tá? Não significa que é o certo ou não, mas é o que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que o Corinthians e o Cássio chegassem a um acordo e renovassem por mais um ano. Pelo que estão se falando aí, o Corinthians ofereceu mais um ano de contrato pro Cássio. Eu gostaria que o Cássio aceitasse. E detalhe, eu não tô falando que o Cássio tem que ser o titular, tá? Não é isso, que ele tem que voltar e ser o titular do Corinthians. Não é isso. O Carlos Miguel tá se provando que ele merece ser o goleiro titular hoje e é o nosso goleiro titular. Pronto e acabou. Mas, né, aí pode entrar naquele discurso de falar assim: ah, Thaís, mas você fala que não tem que renovar com o Paulinho, você falou de Renato Augusto, de Gil, não sei o que, dane-se. Dane-se, porque Paulinho, por mais que ganhou em 2012, não chega aos pés do que foi o Cássio. Não tá na mesma prateleira, por mais que tenha conquistado os 2 títulos ali de Libertadores e Mundial também. Mas não chega no que é o Cássio. Então, quando se trata do Cássio, eu não quero saber de salário, se é 1 milhão, se é 1,5 milhão. Até porque, pra mim, o Cássio ainda é importante, né? Porque o Paulinho não agrega mais. O Renato Augusto, na temporada passada, não tava agregando em nada. O Fábio Santos, o Cássio, na temporada passada, se o Corinthians chegou numa semifinal de Sul-Americana e de Copa do Brasil, foi passando nas disputas de pênaltis. E quem que tava no gol do Corinthians? Quem defendia? Né? Então o Cássio ele ainda é útil, né? Pra mim ele ainda é útil. Numa disputa de pênalti, a gente sabe que ele vai pegar pelo menos 2 gols ali, 1 ou 2 gols, quase garantia, né? Quando a gente tinha o Vitor Pereira como treinador, que a gente enfrentou o Boca Juniors lá na Bombonera com o time todo desfalcado, todo remendado, quem nos salvou na disputa de pênaltis, né? Então, ele é um grande goleiro. Ah, você gosta ou não do Cássio, né? Porque tem uns haters aí absurdos que eu acho que nem viram a história dele, que nem acompanhou, né? Mas enfim, que quer colocar a culpa nele a todo custo. Acho que olha até numa disputa de pênalti, olha ali, sabe que, cara, quando é o Cássio a gente se sente um pouco mais seguro, vamos dizer assim. Então, enfim, o cenário ideal para mim seria esse. Renova mais um ano e aí nesse ano de 2025, né, ele participar de um jogo ou outro ali, né, e aí no final da temporada tivesse aquela despedida, seria lindo. O torcedor iria acostumando também, falar assim, ó, é o último ano do Cássio, né? Vamos respeitar ele aqui, vamos, né, dar toda a força, todo apoio para ele aqui nos jogos que ele for participar e no final da temporada ter aquela despedida linda, maravilhosa, com todas as homenagens que ele merece, né? E detalhe, você perder o Cássio agora no meio da temporada, para mim seria prejudicial também, porque o Carlos Miguel, por mais que ele seja o goleiro hoje, né, ele pode tomar um terceiro amarelo, e aí, né, você confia no Matheus Donelli? Então o Cássio ainda é essencial. Então pode ter o terceiro amarelo, pode ser expulso, pode se lesionar ali, então eu não me esperaria do Cássio em hipótese nenhuma. Esse seria um cenário ideal. Mas é claro que para nesse cenário tudo acontecer dessa forma que eu tô falando, né? O torcedor, eu como torcedora, tem que ter um pilar ali, né? E do Corinthians entender isso e do Cássio entender isso também, que dele aceitar que 2025 vai ser a minha última temporada, vou desfrutar dela, quero sair pelas portas da frente com a camisa do Corinthians e do meu tamanho,
sei da minha idolatria e seria o cenário lindo, maravilhoso, mas a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que a cabeça de jogador, ele não pensa só na idolatria dele, no que ele pode ser pro torcedor ou não. Ele pensa mais nele e na família dele. A gente sabe que o Cássio muito provavelmente quer jogar até os seus 40 anos aí e tudo mais, e dizem que o Cruzeiro ofereceu para ele 3 anos de contrato, né? E que ele estaria apalavrado com o Cruzeiro e o Corinthians só 1. E no Cruzeiro a possibilidade dele ser o titular absoluto é grande. E já a gente entra nesse assunto. Mas ao mesmo tempo que eu gostaria disso, né, desse cenário que eu acabei de comentar com vocês, como eu vivi a era Cássio, né, assim, eu passei a acompanhar o Corinthians em 2005. Né? Mas eu ainda era criança, né? Que era na época do Tevez e tal, aí na escola, as brincadeiras ali, então tinha o samba Tevez. Só que eu ainda assistia um jogo ou outro, eu não entendia de fato, eu não sabia da posição, né? Em 2009 foi quando eu comecei a entender de fato cada função, as regras, né? Que aí eu fui crescendo também, fui entendendo ali e fui vivendo o Corinthians, né? Em 2009 eu acho que eu posso colocar que eu comecei a viver o Corinthians de fato. E eu lembro muito que em 2009, assim, já de 2009 pra frente, pra quem não sabe, boa parte da minha família é São Paulina. E tem uma outra parte também que é palmeirense. Meu pai também era palmeirense e tudo mais. Então, assim, eu também vi, né, um pouco do... Não o auge, não era o auge ali, mas eu vi um pouco da história do Rogério Ceni no São Paulo e da história do Marcos no Palmeiras. Então eu vi aquele, né? Eu vi meus primos ali idolatrando o Rogério Ceni, né? Falei assim, cara, o maior de todos, é o maior ídolo e tal, não sei o quê. E eu lembro que nessa época, acho que o Felipe era o goleiro do Corinthians, era o Felipe. Eu olhava para aquilo, né? E pensava, cara, eu queria um goleiro assim pro Corinthians, sabe? Eu queria que o Corinthians tivesse um goleiro igual o Rogério é pro São Paulo, igual o Marcos é pro Palmeiras, sabe? Eu queria, e o Corinthians não tem, né? Não tem isso. Lembrando, eu não vi Ronaldo Giovanelli, né? O Dida, eu lembro do Dida, mas eu era criancinha, né? Que defendeu o Dida. Eu lembro do Dida muito também por conta da seleção brasileira, né? Mas assim, eu não vi né, o Dida, assim. E por isso que eu tinha esse pensamento, né? De falar assim, cara, eu queria que o Corinthians tivesse um grande goleiro, que tivesse essa identificação com o clube, sabe? E aí aconteceu, em 2012, né? O Cássio entra, né, e não sai mais, vira o ídolo, né, ganha os títulos que ganhou, a história todo mundo sabe qual que é. Então eu consegui, né, vamos dizer assim, que eu realizei esse desejo de ver um goleiro identificado com o clube. Mas ao mesmo tempo que eu vivi isso, né, eu também vi o fim de carreira do Marcos no Palmeiras e do Rogério Ceni no São Paulo. De fato eu vivi isso porque eu tava perto, né, gente, são meus familiares ali, né, meus primos, então eu via eles ali. E, cara, ao mesmo tempo que eu vi o fim de carreira desses dois, aí eu olhava e pensava também, cara, o Cássio não quero que o Cássio chegue nesse ponto, sabe? Porque aí, não que manchou a história do Rogério Ceni no São Paulo, por exemplo, né? Aqui eu tô usando os dois rivais porque eu acho que é o válido aqui pra tentar entender nesse caso. Aí a torcida do São Paulo pegando no pé do Rogério, sabe? Não aguentava mais o Rogério Ceni e não sei o quê. A mesma coisa o Marcos. E a torcida pegando no pé o tempo todo, né? Não ia manchar a história deles, não ia, mas ficou uma coisa ruim. Aí o que teve que acontecer, né? O Rogério se aposentou lá no São Paulo, aí ele sai, aí teve que passar anos pro torcedor voltar a olhar o Rogério Ceni como aquele grande ídolo, sabe? Né? Então seria mais ou menos a mesma coisa com o Cássio. Cara, e nessa época que na aposentadoria do Rogério Ceni era praticamente o auge do Cássio ali, né? Da carreira do Cássio no Corinthians. Então acho que ele não gostaria de ver isso também, de chegar ao ponto da torcida não aguentar mais o Cássio, assim, sabe? De você ver aqueles frango atrás de frango, assim, que era o que eu lembro do Rogério Ceni, cara. Nossa, eu vivi isso. Eu vivi isso, então, tipo assim, era realmente um frango atrás do outro, assim, absurdo, né? E a torcida não aguentando mais. E eu acho que o Cássio não merece isso. Porém, o Cássio quer jogar até os 40 anos. É o que se fala aí que ele quer jogar aos 40 anos. Acho que ele já comentou sobre isso, né? E aí ele tem que entender o que ele pode oferecer ou não pro clube que ele tá, né? Da mesma o Rogério chegou nesse ponto e o Marcos porque eles foram prorrogando a carreira deles, né, não entendendo que era o momento de parar, né? Não entenderam o momento certo de parar. Foi prorrogando e teve um final triste, vamos dizer assim, né? Não apagou a história deles, né? Mas a última temporada deles com a camisa dos clubes ali foram temporadas tristes, né, assim, pro torcedor. Então esse é meu ponto em relação ao Cássio, né, ele teria que entender que é o fim de temporada dele, né, seria
esse cenário, mas isso não vai acontecer. Agora, isso é o que eu gostaria, não significa que é o certo, que é o errado, enfim. Mas o que eu gostaria de pontuar agora, né? Falando o que está acontecendo. O Cruzeiro ofereceu 3 anos de contrato e o Cássio tá palavrado. E aí o Cássio, se de fato ele quer sair do Corinthians agora, no meio da temporada, para ir pro Cruzeiro, agora que ele virou banco, né, 5 jogos ali e ficou incomodado ao ponto de querer sair, isso mostra muito do ego do jogador, se de fato isso for verdade. E aí você vê que o jogador tá cagando pro time. E de fato, o jogador em si não ama o clube, quem ama é a gente, né? Mas um cara do tamanho do Cássio, no mínimo, espera um pouco de empatia com o torcedor, pelo menos. E se isso for verdade, aí me incomoda. Aí se ele quer mesmo sair por conta disso, de que tá no banco há 6 jogos, aí é tchau e bênção. Aí não me interessa, porque independente do que eu queira ou não, nenhum jogador é maior do que o Corinthians. Nenhum. E o fato dele estar no banco e estar incomodado ao ponto de querer sair, mostra mostra que ele é mimado, mostra que ele tá preocupado só com ele ali e tá cagando pro Corinthians de fato. E porque pelo que o torcedor pensa, até pela história dele, porque um cara que fica 12 anos praticamente sendo titular absoluto do time, né? Foram raras as sessões que ele saiu ali, né? O Tite chegou a colocar ele no banco e tal. Mas aí, 12 anos sendo titular, e aí 5 joguinhos não aguenta e pede pra sair. Aí, meu amigo, né? Aí, desculpa, todo o respeito que eu tenho pelo cara, você é tchau, mano. Aí é tchau mesmo, então vaza, né? Só que você não pode sair de graça no meio do ano, porque ele tem contrato até o final de 2025. Ele não pode sair de graça. O Corinthians não pode chegar, porque ele tem história e não sei o que, me libera, aí libera o caramba, né? Tá querendo ir pro Cruzeiro, o Cruzeiro quer tirar você daqui, você pode assinar um pré-contrato lindo, bonitinho, e você vai no final do ano. Agora, querer sair agora sem uma compensação financeira, aí tá errado. Aí se o Corinthians fizer isso, respeitando a história do jogador aqui, então eu vou liberar ele. Mas tá totalmente errado se o clube aceitar isso também, né? Até porque, se o Cássio ele tem essa convicção que no Cruzeiro ele vai ser titular e tudo mais, né? Se ele tem essa convicção que ele pode jogar até os 40 anos, por que ele não olha pro Corinthians e fala, cara, o Carlos Miguel tá jogando, vou ralar e vou buscar minha posição de volta e vou voltar a ser o goleiro titular do Corinthians. Se ele acha que ele consegue agregar ainda dessa maneira, então ele que busque, né, e que treine ali e rale para voltar a ser o goleiro que ele pode ser, que eu acredito que ele possa voltar a ser, né? Mas não, me colocou no banco, meu Deus, eu não aguento, preciso ir embora, porque ninguém me respeita aqui. 12 anos, mano, 12 anos praticamente sendo goleiro titular do clube, né? Então, e mostrar esse egoísmo aí, se de fato isso for verdade, meu Deus do céu, né? Mas enfim. Agora o outro cenário, né, que também acho que seria se o Cássio realmente quer ir embora, se o Corinthians oferecer 1 ano e ele não quer esse 1 ano, ele quer os 3 anos do Cruzeiro ali, e detalhe, tá? Tudo isso também pode ser uma jogadinha do empresário, do jogador, não sei, pode ser, né? Não é informação nem nada, mas pode ser essa pressãozinha aí, o Cruzeiro tá me oferecendo 3, vocês estão me oferecendo só 1, né? E aí isso aconteceu com o Sérgio Ramos no Real Madrid, tá? O Sérgio Ramos queria 2 anos de contrato com o Real Madrid ofereceu 1, e aí ele ficou, né, batendo o pé ali, o Sérgio Ramos ficou batendo o pé até que o Real Madrid falou assim, não, cara, né, você demorou pra responder, então não vai ter nem mais 1 ano de contrato, tchau, segue sua vida, você é ídolo mesmo assim, tchau, o Real Madrid é maior do que você. E é assim, o Corinthians é maior do que o Cássio, é maior do que qualquer jogador. Ofereci 1 ano, é o que eu tenho disponível pra você, se nesse 1 ano você render, a gente pode pensar em renovar de novo. Caso contrário, é esse 1 ano e pronto, acabou. Mas o outro tá me oferecendo 2. E o Corinthians cair nessa pressãozinha, aí eu acho errado também, né? Porque não existe oferecer 2 anos de contrato pro Cássio, não existe oferecer 3 anos, é no máximo 1, e é isso, né? Igual o Real Madrid vem fazendo aí nos últimos anos com o Toni Kroos e com o Modric, né? Uso muito de exemplo eles porque é o time europeu aí que eu acompanho, né? Eu ofereço 1 ano, você vai lá, rendeu, vamos renovar mais 1. Não rendeu, tchau e bênção e vida que segue. Agora, o que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que o Cássio vai ficar até o fim da temporada. Eu não acho que... O jogador, ele pensa nele, pensa na família, é óbvio, né? Mas eu acho que até o fim da temporada, eu acho que ele fica. Acho que ele fica sim,
porque ele não vai querer sair pelas portas do fundo, assim, sabe? E se for esse o caso, de ficar até o término do contrato dele, que seja no fim do ano, dos piores do cenário ou dos melhores, né? Depende do seu ponto de vista, eu acho que esse seria o ideal também, né? Fica até o final do ano, joga um joguinho ou outro, chega no final da temporada ali, faz um jogo de despedida, né? E vai, segue sua vida, tenha todas as suas homenagens ali que você merece e segue a vida. Mas que vai ser ruim ele sair, vestir a camisa de outro clube, principalmente brasileiro, vai ser difícil. Bom, complicado, cara. Complicado porque, assim, tudo isso é especulação ainda, né? Estão se falando aí, a gente não tem certeza de nada se de fato tá rolando isso. Mas eu confesso que eu ainda tô nesse sentimento de, cara, será que isso é verdade, né? Porque eu não sei como que vai ser quando chegar o dia de fato da despedida, sabe? De você olhar assim e falar assim, cara, esse é o último jogo do Cássio com a camisa do Corinthians. Vai vir uma puta de uma nostalgia, sentimento aí. Desculpa, o cara pode estar ruim, o cara pode estar bem, mas, cara, a história dele, quem acompanhou, tudo que representou, dói, cara. Dói você pensar que esse dia vai chegar e vai chegar, né? E mesmo chegando aí, o Corinthians fica, o Corinthians permanece e vai vir outros ídolos, isso faz parte do futebol, né? Enfim, esse foi o vídeo. Deixa a sua opinião aqui, né? O que você pensa a respeito do Cássio, dessa saída dele pro Cruzeiro ou não, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.